Hoje é nosso Cineclube Casas Casadas, que é uma produção da ABC Cursos de Cinema, em parceria com a Cavídeo. Tem a honra de apresentar Rainha Diaba e o seu diretor, Antônio da Fontoura, nosso grande Fontoura aí, para falar desse filme que agora voltou com tudo, né? Virou o novo filme do Fontoura, como ele próprio gosta de falar. Foi selecionado para o Festival de Berlim, foi restaurado, né? E agora está passando no mundo inteiro. Queria que você falasse um pouco dessa nova vida que o filme está tomando agora. O que está acontecendo com o filme agora, nesse momento? Qual o país que ele está passando agora? Olha, é curioso realmente essa mobilidade que o filme adquiriu quando foi digitalizado, né? Porque agora ele é transmitido não mais fisicamente, ele vai pela nuvem, né? É tudo uma questão de nuvem agora. Ele sobe para a nuvem, desce. Domingo passado, último domingo, eu estava em Conceição da Barra, passando férias no norte do Espírito Santo, onde a família da minha mulher tem uma casa na beira da praia. Pois bem, no domingo, da bucólica Conceição da Barra, eu participei de um Q&A do filme que estava passando no Historic Cinema em Londres. Meu rosto aparecia num telão, quando acabou o filme. Embaixo, duas pessoas, um brasileiro e uma inglesa, que sabiam do filme mais do que eu, fiquei espantado. Detalhes do filme que eu nem me lembrava mais. E fiquei conversando sobre o filme com eles e com a plateia. Isso é maravilhoso, né? Isso que é uma coisa que merece, antes de tudo, merece acontecer com muitos e muitos filmes. Aconteceu com o meu... Eu previa, sempre achei que A Rainha Diaba era um filme, de certa maneira, já nasceu cult, quer dizer, era um filme marginal, era um filme com com uma temática muito provocativa, muito provocadora, muito desafiadora, não só na temática, vamos dizer, mas também na fotografia, no movimento de câmera, no som estridente, na atuação quase burlesca, no sangue de ketchup com o qual eu inundava as cenas. Tudo isso, para mim, nunca foi um filme realista sobre o banditismo no Rio de Janeiro. Era um exercício de liberdade, é um exercício de liberdade que eu exerci, que os atores exerceram, que os técnicos exerceram, isso tudo, então, foi muito... Veio com o filme, mas o filme continuou, começou a adquirir lentamente esse ar cult, que ele foi corporificando isso, e começou a acontecer pedidos do filme para várias coisas, inclusive o seu pedido para uma sessão em 35mm lá no Estação Botafogo. O Suchien fez uma sessão íntima em casa, fantástica, com um grupo de aficionados do filme também. Uma garota lá de um troço chamado Curta Circuito de BH. Esse foi sensacional. Eu falei, virou cult. Ela decorou o cinema como se fosse a sala do puteiro da Rainha Diaba, com fitas penduradas. Eu falei, virou aquele filme do chocolate, né? Não tem um filme assim, A Casa Fantástica, Casa de Chocolate, ou qualquer coisa assim. Mas claro que o trânsito do filme ainda era pequeno. Então, eu acho sensacional o trabalho que eu tenho que louvar muito do William Plotnick, que, aliás, fiquei sabendo hoje, você me falou antes de começar, que foi você que falou da Rainha Diaba para o William Plotnick. Eu passei o seu contato para ele, né? O contato. O William Plotnick é um americano estudioso de cinema que criou uma empresa chamada Cine Limite, com a intenção de restaurar clássicos, filmes que ele amava do cinema brasileiro, através do Scan. Inicialmente, ele me pediu o filme para um festival LGBTQI que ele fez em Nova York. Eu mandei, não em 4K, porque ainda não estava em 4K, e o filme, ele ficou doido com o filme e falou, vou fazer o seu filme ser conhecido pelo mundo inteiro. Muito interessante isso, né? E ele começou a se movimentar para isso. Encontrou o Kleber Mendonça, que era um grande fã do filme também. Então, ele e o Kleber
se associaram ao Zelito Viana e à Link Digital para fazer o scan 4K do filme, e aí o filme começou a viajar. E está viajando. Ontem veio um convite para o Queer, não sei o que, lá do México. Agora veio um da Inglaterra. Em Austin tem um convite. Aí tem eu tenho que começar a me entender um pouco com isso tudo, porque, apesar do filme, eu sou o curador do filme, vamos dizer, quer dizer, porque eu não sou o produtor principal. O produtor principal, louve ele, já está no céu. É o Roberto Farias. É um produto da ReFeFe. Mas eles me nomearam o curador do filme. Eu tenho uma parte substancial do filme, mas não a parte principal. Mas eu estou tomando conta desse filme pelo mundo inteiro. Agora recebemos uma proposta da distribuidora, o Fórum de Berlim, tem uma distribuidora associada que quer fazer uma distribuição mundial do filme. Curioso, tudo isso está acontecendo. Por várias... É engraçado, novos olhos, novos públicos tornam o filme um filme diferente. O olhar do público é que faz o filme, eu sempre achei isso. Isso, então, aconteceu esse fenômeno, está acontecendo esse fenômeno de que o meu mais novo filme foi feito há 50 anos atrás. É curioso isso. A gente exibiu também no Estação, numa mostra LGBT lá, coisa que te quero, né? Eu esqueci o nome da mostra. E eu vi que o público jovem, assim, a galera de 15 a 20 anos, muito interessada em conhecer o filme, e a galera se identifica e acha o filme, comparam com Tarantino, Almodóvar, cada um fala uma coisa diferente. Mas conta... O Jabu falou no Manhattan Connection, de piada, é claro. Mas falou mesmo que era uma mistura de Tarantino com Almodóvar antes deles fazerem cinema. E fala pra gente a origem do filme, assim, né? Você falou que a ideia veio do Plínio Marcos, né? Não conta veio pra gente como é que foi, assim, como é que surgiu. É outra confusão também. Não, é assim. Em primeiro lugar, eu não queria fazer a Rainha Diabo. Não era a minha meta. Vou fazer um filme de uma personagem que chefia uma quadrilha. Eu queria fazer um filme sobre esta quadrilha. Entende? A minha ideia, o título original da minha ideia era A Guerra da Maconha. E veio do quê? Porque a gente estava fumando muita maconha naquela época, entende? E eu comecei a pirar no seguinte: qual é o sangue que está por trás dessa maconha que eu estou fumando? Isso foi a origem do filme. Então eu resolvi escrever uma história, A Guerra da Maconha, que era o seguinte: um bando, era uma luta pelo poder dentro de uma quadrilha de traficantes de maconha que lutando pelo poder no tráfico, se exterminava uns aos outros até um final sangrento. Isso era a minha história. Mas o que eu não me acho, eu tinha meu primeiro filme, Copacabana Me Engana, tinha sido um filme sobre a minha esquina, né? O que eu via da minha janela. Aquele mundo era a minha família, eram as ruas onde eu andava, os personagens eram personagens com os quais eu vivia. Então, era fácil fazer aquele filme, de certa maneira. A partir do argumento do Plínio, que era uma espécie de um conto de 20, 30 páginas que ele escreveu em cima da minha proposta, aí eu comecei a realmente fazer o roteiro, escrever o roteiro, né? Enfim. E eu fui passar uma temporada em Nova York com o Hélio de Sica, que era muito amigo meu e que estava morando nessa época ele tinha ganho uma bolsa da Fundação Guggenheim e estava morando ali num lugar bem barra pesada, era 71. Em 1971, que era na Segunda Avenida com Rua 4, no East Village. E embaixo da casa dele fazia ponto os travestis porto-riquenhos. Era um point dos travestis porto-riquenhos. Quando eu falei para o Hélio era fascinado por esses travestis, fazia amizade com eles e tudo.
E quando eu disse para o Hélio que a minha temática, a chefe da gangue era a Rainha Diaba, né? Ele falou, cara, vou te apresentar todo esse universo pop dos travestis porto-riquenhos. Cara, eu fui a tudo que é baile, festa, show de travesti também, de um outro grupo que tinha vindo de São Francisco, que era os The Coquettes. E isso me deu um visual pop, quer dizer, uma coisa bem interessante, que eu quando resolvi, então, na etapa já de começar a montar a equipe, de encontrar quem ia fazer comigo toda essa criação, eu resolvi que eu não ia trabalhar com um diretor de arte comum, um diretor de arte que fizesse cenários, coisas, tradicionalmente. Convidei um artista plástico, o Ângelo de Aquino, para ser o diretor de arte do filme, porque ele trabalhava com esse tipo de linguagem que eu queria trazer, essa linguagem pop, né, avançada, e isso foi muito bom. O Ângelo me ajudou muito mesmo em toda a concepção. Ele e o irmão dele tinha uma loja de roupas chamada A Veste Sagrada, que eram dessas roupas bem fora do sistema, alternativas, que a gente botou para a Rainha Diaba, botou para o séquito dela. Então é curioso que, apesar do filme se passar numa Lapa imaginária, não tem Lapa no filme, quer dizer, o filme é uma invenção mesmo de pop em cima de toda essa temática, quer dizer, nunca me propus a fazer um filme realista sobre o submundo do crime. E talvez isso é que tenha dado para o filme esse ar mais universal que ele tem, entende? Ele não ficou datado. Ele se passa em algum lugar que a gente não sabe bem, imaginariamente é uma Lapa ou qualquer coisa assim, mas não é uma criação. É um filme muito, para mim, foi um exercício de criação fantástico. Meu, da equipe, do Ângelo, do Carlinhos Pueto, da maquiagem, do Zé Medeiros, enfim, dos artistas que se entregaram muito aos seus personagens. Tudo isso foi muito... o filme é um conjunto disso tudo, né? Você falou num debate que você falou para o Zé Medeiros que você queria fazer uma fotografia parecida com o filme lá do... Qual é o nome daquele filme? Esqueci agora. Operação França, era isso? French Connection. Eu tinha assistido French Connection. Eu gostava da maneira como a câmera se movimentava, do estilo de luz, da maneira como cinematicamente lidava com as cenas. E eu falei, Zé, vai assistir esse filme French Connection, que eu quero que você use isso um pouco como para a parte de luz e tal. Ele foi ver o filme, voltou e falou, esses caras estão me imitando. Eu falei, como? Falou, eles viram A Falecida, onde eu já fazia esse tipo de fotografia, e resolveram reproduzir nesse filme aí desses americanos. Foi muito interessante isso, a visão dele. Agora, é curioso que o desenvolvimento da linguagem é que foi muito interessante, porque Copacabana Me Engana era um filme que eu tinha todo aquele universo dentro de mim. Mas quando eu fui fazer a Rainha Diaba, eu queria um outro tipo de aproximação, um outro tipo E eu tinha passado, curiosamente, depois de fazer Copacabana Me Engana, eu comprei uma Super 8 e passei 2 ou 3 anos da minha vida filmando tudo que eu via na minha frente com Super 8. Não era ficção, mas era câmera, a maneira de aproximar. Tudo isso que eu aprendi brincando com a minha Super 8, eu passei para o filme. Eu fazia assim, eu marcava o filme com os atores usando a minha Super... Não usava um visor, eu ficava com a minha Super 8 movimentando eles, e passava esse movimento todo. Parece que o filme tem câmera na mão e não tem. Eu passava isso para o Ronaldo, que era quem fazia, montava os planos comigo. O Zé Medeiros só vinha na hora de iluminar, ele não participava da montagem do plano, eu montava com o assistente dele. A gente usava um crab dolly, que é um carrinho com a câmera plantada em cima dele e com ar comprimido, então subia com rodas,
Isso dava muita mobilidade. Eu montava os planos com ele, chamava o Zé em meio minuto iluminava. O negócio dele era pouca luz, um colorten aqui, um outro colorten aqui, um refletorzinho ali. Tinha lugar que ele tirava a lâmpada do teto e botava uma outra lâmpada e já está pronto. Isso foi super legal, quer dizer, esse trabalho de câmera, de fotografia, de composição de imagem, direção de arte, e teve essas colaborações muito ricas para o filme, particularmente a do Guilherme, Guilherme Vaz, o diretor musical do filme, que também era um músico experimental. Então eu tinha gente experimental em todas as funções, quer dizer, num certo sentido é um filme experimental também, quer dizer, mas com uma história. O diferencial é que tem uma história para contar. E a história está bem amarrada, e a história prende a atenção, e a história se desenvolve. É um filme que você não precisa entender, basta assistir. Eu acho que os bons filmes são assim. Você não vai ter que ficar entendendo o filme, eu acho um desastre. Eu não quero entender nada, eu quero assistir o filme. Para entender, eu leio os filósofos. E o Milton Gonçalves, você contou também uma história engraçada que ele teve que falar para os pais dele, que ia fazer esse filme. O Milton, porque não foi minha primeira escolha, né? Não é que eu não quisesse o Milton, mas eu achava que o Milton jamais ia encarar esse filme. Então eu convidei o Procópio Mariano, que é aquele crioulo gordão, que é o Coisa Ruim, que é um grande ator. Aí o Procópio falou, leu o roteiro e falou, não faço. Eu falei, por quê? Ele falou, porque quando eu entro, ele falou, eu ando de ônibus, você sabe, né? Quando eu entro no ônibus, as pessoas dizem, olha lá aquele crioulo gordo. Se eu fizesse esse filme, vamos dizer, olha lá aquele viado gordo crioulo. Vai acabar com a minha moral dentro do ônibus. Então, eu não posso fazer esse filme. Aí eu falei, tá aí, vou tomar coragem de convidar o Milton, que eu amava, porque eu era fã do Teatro de Arena, né? Tinha visto todas aquelas peças que o Boal dirigia, que o Guarnieri também, porque eu era do Centro Popular de Cultura, né? Eu era escritor e diretor e eventualmente ator, né? Não pensava em cinema, meu negócio era teatro. Então eu assistia, era fãzaço do Milton. Eu achava que ele não ia aceitar. Ele leu o roteiro e falou, me dá um dia para eu te dizer se eu vou fazer ou não. Ele fez, sabe o que? Ele leu o filme para a família dele e perguntou, posso fazer? Eu quero fazer, posso. A família autorizou e ele fez. Então isso foi sensacional. E ele trouxe o personagem pronto, entende? Ele falou que se inspirou na Dedeca. Eu falei, quem é Dedeca? Ele falou, é um bandido que eu conheci aí, gay e tal, não sei o que era todo cheio dos trejeitos. Eu resolvi copiar um pouco o jeito que eu tinha percebido dele. Um grande ator é assim, né? Ele veio como Rainha Diaba já. Eu não dirigi Milton Gonçalves, eu dirigi a Rainha Diaba. Ou seja, já estava pronta. Eu marcava, mise-en-scène, vai para esse tom não, mas já era o personagem, entende? Eu não falei, vamos, pense no seu personagem. Não pense, seja. Era bem o que eu esperava de todos os atores. E foi assim. As diabetes, então, que a gente chamava, eram o secto da diaba, né? No baile, no botequim e tudo. Gente, em primeiro lugar, a maior parte dos atores eram gays mesmo que faziam as diabetes. Então eles ficavam tirando onda com eles mesmo também. Então dava esse tom meio farsesco às vezes. O que tu tem, diaba? O Perfeito Fortuna não. Perfeito Fortuna brincava de gay, porque ele não era do time. Mas tudo isso era liberdade nossa, entende? De cada um ser quem era, ou brincar de ser quem não era, entende? Eu como diretor, fazendo um Super 8 em 35, cada um fazendo o Prieto. Eu acho que essa liberdade que o filme teve, a gente se divertiu muito fazendo esse filme. E com uma coisa que... Por que a gente conseguiu isso também? Porque o Roberto Farias foi do cacete. Levamos 11 semanas filmando. Você imagina hoje você levar 11 semanas para fazer um longa-metragem? É um paraíso, né? E eu tinha pessoa... O meu diretor de produção era um
Acho que ele ainda não tinha dirigido nada, mas se tornou um excelente diretor de cinema, Antônio Calmon. O Calmon é que era o meu diretor de produção. Então, eu tinha uma equipe muito boa também, e tudo isso, o Emiliano Ribeiro, que se tornou também diretor depois, excelente diretor, assistente de direção. Agora, não tinha essas coisas de preparação de elenco, pesquisa de locação, as coisas iam aparecendo. Eu saía com o Emiliano, vamos fazer aqui. Vamos. Não tinha nada muito especializado na época, né? Os filmes eram feitos mais no amor, na capacidade de cada um fazer várias coisas. Não era uma equipe tão grande assim, mas a gente se divertiu muito fazendo esse filme. Eu acho que isso passa para o filme. Como é que foi a recepção agora em Berlim? Você falou que teve 3 sessões lá lotadas. Foi ótimo, foi muito bacana, porque, curiosamente, como é que o filme foi parar em Berlim? Foi uma sugestão do Kleber Mendonça, que tem bons contatos lá e tudo, já tinha levado para lá um filme dele, acho que foi o... Não, ele foi jurado de Berlim já. Foi jurado, mas será que ele mostrou lá um filme? Não me lembro. Mas, enfim, ele foi jurado, então ele tinha bons contatos. Ele falou, ele foi um dos patrocinadores do filme, porque o filme inaugurou em 4K na Janela de Cinema de Recife, que é um festival que ele promove há algum tempo já. Então, ele sugeriu, cara, manda o filme, eu sugiro que você inscreva o filme para um Berlinale Classic. É uma sessão da Berlinale dedicada a filmes clássicos restaurados em 4K. Eu escrevi. Aí veio uma carta de lá. Você se incomoda, você autoriza que, em vez de ser um Berlinale Classic, nós coloquemos o seu filme no Berlinale Forum, voltado para novas linguagens e novas temáticas? Eu falei, claro, imagina. Deu um salto qualitativo, porque o Fórum já dá muito mais exposição ao filme. Então, teve uma premiere europeia no Fórum, num cinema grande, fantástico. O público, o que é interessante é que é um público novo, que particularmente, no Berlinale nem só jovem, porque o Berlinale pega uma camada muito grande, mas é um público muito participativo. Eu reparei, eu vi esse filme várias vezes, em várias circunstâncias. Interessante que nos mesmos lugares, independente do público, nos mesmos lugares, nos mesmos momentos, as pessoas se assustam, ou se ficam indignadas, ou torcem, ou, sabe? O filme é vivo, ele provoca... Claro, a plateia até traz novos conceitos para o filme. Quer dizer, quando eu fiz o filme, ninguém falava em queer, eu nem sabia o que era isso. Eu não estava fazendo um filme queer, eu estava fazendo um policial chamado Rainha Diaba, em que o chefe da quadrilha era homossexual, vamos dizer, e era muito sangrento e etc. Mas a gente não foi para dizer isso. Para mim era um desafio, sim, eu estava desafiando, botando esse cara de chefe da quadrilha, mas isso era uma provocação, era um desafio. Não tinha essa visão. Mas aí as novas plateias veem o filme com novos olhares. Então foi sensacional. Teve gente que tinha visto o filme só no screening, pessoal que selecionou para o fórum, né? Só tinham visto nos screenings para selecionar. Foram ver no cinema, de tanto que gostaram do filme, que foram ver de novo. E o público muito, muito entusiasta nas 3 sessões. Foi muito bacana a recepção lá. Tanto que agora eles querem distribuir o filme internacionalmente. Eles têm um setor de distribuição, o Fórum. O Fórum não, a própria Berlinale, e escolhem todo ano 8 filmes para uma distribuição internacional. E um dos escolhidos foi a Rainha Diaba. Estamos negociando isso. Legal. Ou seja, que interessante, né? Eu acho um fenômeno muito curioso e que pode acontecer com essa possibilidade de você abrir uma janela nova para o trabalho é fantástica, né?
Mas o filme, na época que ele foi lançado, ele foi sucesso? O pessoal gostou? Como é que foi na época? Bom, fez mais de 700 mil espectadores. Quer dizer, Bastante, né? bastante. Fez uns 800, 750 mil espectadores. Foi bastante. É, e as críticas foram ótimas, assim, né? De jornais, disso, daquilo, páginas, muita crítica boa, a parte de crítico. E o público gostou. E os malucos adoraram. Eu saía em Ipanema na rua, os malucos vinham falar comigo. Cara, porra, cara, sabe, os doidões de onde eu circulava, amavam o filme. Porque o filme era a época da Duna do Barato, da Gal, disso, daquilo, tinha muito doidão, né, no meu mundo, em volta. E eles se identificaram muito com o filme também. E o público, em geral, que é amante de histórias policiais, porque o filme é uma história policial muito bem contada, um filme policial sem polícia. Uhum. É um thriller, né? Se quiser chamar assim também. Enfim, é isso. E você está fazendo algum... Você agora, o seu foco está sendo a Rainha de Aba, né? Você está com algum projeto aí no Rio? Na verdade, eu tenho 2 projetos, mas tem 2 não. Todo mundo tem uns 5 ou 6, né? Porque quando a gente não tem nada para fazer, a gente inventa um filme. Então, mas um filme que eu acho que pode se aproveitar muito dessa repercussão da Rainha de Aba é uma coisa que poderia até se dizer que é um spin-off da Rainha de Aba. Mas não é. Aconteceu, mas não foi. Vou fazer um derivado da Rainha de Aba. Depois que eu fiz a Rainha de Aba, algum tempo depois, alguns anos depois, uns 10 anos depois, se não me engano, um amigo meu que foi estudar cinema em Paris, no IDEC, Instituto d'Études Cinématographiques, e quando ele chegou lá, ele resolveu pesquisar, talvez até porque ele fosse gay, ele queria pesquisar, ele tinha a Rainha de Aba na mente, travesti e tal, ele resolveu pesquisar a história dos travestis brasileiros no Bois de Boulogne. Aí ele montou uma história sensacional, baseada em fatos. Aí ele me trouxe esse argumento e falou, cara, tá aí o seu próximo filme. Não foi próximo, porque isso já faz uns 20 anos que ele me deu isso. Ele já faleceu até. Então, junto com ele, eu escrevi o argumento, em cima de coisas que ele tinha. A gente viajou a beça e escreveu esse argumento, que depois, no começo já deste novo século, eu transformei em roteiro. Chama-se Bois de Boulogne Queens, As Rainhas do Bosque, que é um filme sobre a conquista do Bois de Boulogne pelos travestis brasileiros nos anos 70. É um épico. É a maior história épica brasileira, é a conquista do Bois de Boulogne. O Bois de Boulogne era dominado pelos travestis vietnamitas. Eles eram as rainhas do bosque, eles que tomavam conta. E aí os primeiros travestis brasileiros, cansados das porradas que levavam na Lapa, começaram a ir para lá. Começaram a se deslocar para o Bois de Boulogne. Mas não conseguiam trabalhar, só conseguiram trabalhar fazendo um pacto com as vietnamitas. Eles trabalhavam, mas tinham que dar quase mais da metade do que ganhavam. Mesmo assim, faziam muito mais dinheiro do que na Lapa, começaram a mandar carta, começou a ir travesti da Lapa para o bosque, mas aí as vietnamitas começaram a ficar revoltadas com aquilo, porque só queriam coisa com as brasileiras, que eram muito mais bonitas, gostosas, charmosas do que as vietnamitas. E isso chegou aos ouvidos de um policial, que eu não posso dizer o nome porque ele existiu de verdade. Aliás, foi assassinado na porta da Embrafilme, na época que tinha Embrafilme, perto da Embrafilme. Ele começou a ver que estava indo muito travesti e falou assim, isso aqui é um negócio. Aí foi para lá, entendeu qual era a coisa e falou, só vai dar certo se dominar o bosque. Aí fez um acordo com... Isso é a história do filme já, mas que é baseado em fatos reais. Faz um acordo com os donos de boate da Lapa e manda um batalhão de travesti fodão mesmo, daqueles com navalha, violento, conquistar no bosque, e a partir daí é a ascensão e queda dos travestis brasileiros no Bois de Boulogne. Envolve droga, envolve isso, envolve aquilo. É uma história bacana,
que é As Rainhas do Bosque. Só que é um filme caro, você não faz um filme que 60% dele, ou 60% dele se passa em Paris. Eu não vou fazer Bois de Boulogne aqui na Quinta da Boa Vista. E tem toda essa ambientação. É um filme que custa pelo menos uns 20 milhões de reais e que é um pouco difícil de fazer no atual momento de recursos do cinema brasileiro. Mas a gente está começando a... Eu estou a fim de um cara que... Caramba, porque depende muito de alguém que tenha uma boa visão de produção na Europa, para eu poder chegar a um primeiro orçamento do filme, porque esses 20 milhões é meio no chute. Mas eu tenho um roteiro em inglês, francês, português. É um filme falado em várias línguas. É falado em português, francês, vietnamita, espanhol e inglês. Cada um fala a sua língua. E é uma história fantástica. Eu adorei escrever esse roteiro, viajei em cima do roteiro. Espero fazer esse filme. Help! Show me the money! Show me the money! Você tinha uma... Lembro que você falou no início, antes da gente começar aqui a nossa transmissão, você tinha escrito uma carta, né, que você lia durante os festivais, sobre o filme, sobre como fazer o filme. Não, quer aproveitar aí? Eu vou ter que buscar no escritório. Mas... Não, não, é porque Berlim pediu um director's statement, mas é mais ou menos o que eu falei para vocês aí, só que está mais organizado. Enfim, perguntas mais? E você comentou também que você estava começando agora a pensar na restauração também, digitalização do Espelho na Carne, né? Vai ser o mesmo processo? Vai ser o mesmo esquema? Não, aí eu estou fazendo estou propondo para a Link Digital uma parceria para digitalização diretamente com eles. Não tem William, não tem... É meu mesmo, quer dizer, até porque o filme, esse é totalmente meu, eu não tenho sócios, entende? Então eu quero fazer diretamente com a Link. O Antônio Carlos. Esse filme, na hora que for escaneado em 4K, vai bater a Rainha Diaba como sucesso mundial, que é um filme terrível. É o meu filme mais heavy metal. Fala, Afonso. Não, Antônio Carlos, não, desculpe, mas sempre me inspira a quem vê um diretor aclamado como você, saber das origens. Porque eu me lembro, como nós começamos, nós éramos amigos de rua, Você era geólogo. Eu me formei em geologia, mas antes de ser... Olha só que coisa doida. Eu não queria ser cineasta, nunca me passou muito pela cabeça. Eu aprendi cinema na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Eu tinha 14, 15 anos, tinha 10 cinemas enfileirados, eu via todos os filmes. Pirata, policial, musical, tudo. Eu não sabia. Eu tinha um caderninho onde eu anotava coisas dos filmes. Eu nunca escrevi o nome de um diretor, eu acho que eu não sabia que filme tinha diretor. Eu sabia que era uma magia que eu estava assistindo, aquilo dali, né? Então eu não era assim um cinéfilo nessa época da minha vida, era um moleque que aprendeu cinema vendo filme. Mas eu queria ser romancista, isso eu sempre quis, eu queria escrever. E outra coisa é que eu queria ser músico de jazz, adorava jazz, queria ser músico de jazz e também queria ser artista plástico. Não tinha vocação para nenhuma das três coisas, acabei desembocando no cinema, que junta um pouco música, artes plásticas, escrever, né? Porém, nesse meio tempo, aí eu fui para o Centro Popular de Cultura, quando eu me formei em geologia porque eu não sabia, eu queria... sim, foi uma coisa doida também. Porque eu fiz vestibular para o ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, porque eu queria ser engenheiro de som, porque eu queria montar um estúdio de som. Não passei no vestibular, aí eu falei, também eu queria agradar meu pai, que queria um filho engenheiro, é claro, não queria um... Aí eu encontrei na rua com um amigo, Zé Rache, falei, cara, vou ter que ir outro ano, Ele falou, não, tem um vestibular ainda aí. Eu falei, qual é? Ele falou, de geologia. Eu perguntei, o que é isso? Ele falou, a gente estuda aí o negócio da terra e tal. Eu falei, vou fazer. Como eu tinha preparo do ITA, eu passei em 4º lugar no vestibular. Aí passei, isso. Fui em 4º lugar.
e a gente ganhava para estudar, porque era uma coisa, não precisava servir o exército, ganhava os livros e ganhava uma bolsa toda, porque era para formar geólogos. Eu espero, peço desculpas a quem me patrocinou, mas eu não me tornei um geólogo. Trabalhei, acabou o meu geologia, foi quando começou. Eu estudava eu era muito amigo do Leãozinho já, por causa do Leon Richman, que era engenheiro. Né, engenheiro. E o Vianinha veio para cá fazer A Mais-Valia Vai Acabar, Seu Edgar, que era uma peça bem comunista, assim, sobre a mais-valia, uma comédia. Eu adorei aquilo. Aí o Leãozinho falou e o Vianinha ia criar o Centro Popular de Cultura, junto com o Ferreira Goulart. Aí falou, o Antônio Carlos gosta de escrever. Aí eu virei um dos escritores de lá. Era eu, o Armando Costa e o Vianinha. A gente escrevia umas peças que a gente fazia em cima. Teatro de agitação política mesmo. Eu fazia o papel do super-homem. Eu me vestia de super-homem. O Vianinha era o tio Sam. O outro era não sei o que. A gente subia numa praça, montava a peça. Depois fizemos a Univolante, viajamos pelo país todo. Aí é que eu conheci o Eduardo Coutinho, que era o documentário da Univolante. Eu não pensava tanto em cinema, mas aí finalmente me deram um trabalho meu pai insistiu muito, eu fui trabalhar como geólogo. Eu tinha um contrato de 1 ano com a Société Générale de Géophysique. Depois de 1 ano, eu teria 3 anos para fazer uma pós-graduação em geofísica e a contrapartida era passar 6 anos no Saara. Quando eu vi o calor ali do sertão da Bahia, quando eu estava, eu falei, liguei para o meu pai e falei, acabou. Quando cheguei, tinha um curso do Arne Suxdorf, de cinema. Eu falei, porra, tá aí. Aí saiu uma geração toda, né? Eu, Jabô, Alberto Salvar, Luiz Carlos Saldanha, Eduardo, os Escorés, todo mundo, uma geração toda saiu dali. E aí é que eu comecei a fazer cinema. Fui assistente do Eduardo Coutinho no Cabra Marcado para Morrer, original. Foi o meu primeiro trabalho. E aí começou a fazer, virei cineasta. Mas aí eu virei cinéfilo, porque aí era a geração Paissandu, eu via todos aqueles. Godard me influenciou tremendamente. Nem as histórias, mas a maneira como ele filmava, né? Ele não tinha problema com nada. Eu quero fazer isso, eu faço isso. Pronto. Então, essa liberdade dele, na Rainha de Abas, talvez eu tenha tido um pouco. Não sei. Sem querer me comparar. Copacabana, não me engano, acho que é mais. Tanto que algumas pessoas disseram que Copacabana, não me engano, era um filme novela e vaga. Eu falei, não sei se é, mas um desses críticos. O crítico fala tudo da gente, né? Então, a gente entende os nossos filmes a partir dos críticos. E eles contam para a gente que filme a gente fez. Nós já tivemos uma sessão aqui da Copacabana, não me engano, que foi incrível. Foi ótima, né? É um dos grandes filmes que eu adoro na minha carreira. Que bom. Não, porque era Copacabana, era a terra da gente, era o reflexo, aquela curta-metragem e meu primeiro longa-metragem, pô. Então, até hoje eu carrego aquela cafajestice copacabanense. Uma cacadinha de chocolate. Olha, mas sabe o que eu me lembro, Antônio Carlos, com você e tal? Você falou em jazz, nós assistindo às sessões do Lilo Club, onde nasceu a Bossa Nova. Bossa Nova. Lilo Club, Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, essa turma toda. Eu vi a Bossa Nova nascer mesmo, porque eu estudei com a Nara e com o Menescal no Colégio Melo Souza. Claro, eu ia na casa da Nara, via aquelas... João Gilberto tocando. Bom, quando eu casei com a Odete Lara, então eu virei papagaio de pirata dela, porque o Vinícius ligava para ela, Loura, hoje tem uma festa não sei aonde. E aí eu e Odete vendo Baden tocar, sentado no chão, Baden tocando, aquela toda. Eu vi nascer a Bossa Nova, cara. Agora, vamos falar que os anos 70 eram maravilhosos, não é?
Sem Isso não é 70, não, meu querido. Isso daí é final de 50. 50, sei lá, tudo é 70, rapaz. 70. É verdade. 50, 60. Isso aí é 57, 58, 59. É verdade. Porque tudo isso aí que você falou, esse CPC e tal, é 61. 60. É depois da renúncia do Jango. 61. Isso. 61, teólogo. Pois é. Me pergunta coisa sobre rochas e tudo, eu não sei mais nada, esqueci tudo. Meteoritos e tal, você já não sabe. Rochas metamórficas, etc. Você podia estar na Petrobras, ser diretor da Petrobras hoje em dia. Dando patrocínio para vocês. É isso aí, que grande. A vida de artista é mais divertida. É isso aí. Então, acho que foi, né? Tem alguém que quer fazer alguém aí da plateia que está com a câmerazinha ligada, desligada, quer perguntar alguma coisa? E a galera estava tímida, ninguém entrou aqui, ninguém ligou a câmera. Porque só tem figurante. Não, mas se não, Cavi, pô, eu agradeço a você e a todo mundo, ao Cezinha, que mantém o Cineclube aceso. Maravilha. Olha, é sempre bom conversar com as pessoas sobre as coisas que você faz, descobrir coisas, trocar ideias, é uma delícia. Claro, não, e deixar gravado, Antônio Carlos, depoimentos importantes. Esses três nós temos pequenos tesouros aqui comentados, afinidades, amizades. É um museu da imagem do som particular. Exatamente, exatamente. Mas olha, eu quero lembrar a todo mundo que está aqui e aqueles que vão ver, porque nós temos essa gravação vai para o nosso canal do YouTube amanhã. Depois vão dar uma editada, né? Tirar essas paradas. Claro, vamos fazer uma edição. Que é o seguinte, o Antônio Carlos, ele vai fazer uma masterclass chamada Doutor Roteiro, porque o Antônio Carlos da Fontoura é um grande roteirista, além de um grande cineasta, e ele vai fazer uma masterclass sobre o que é script doctoring, que é a supervisão de roteiro, a consultoria de roteiros, remediar o seu roteiro. Não é? Porque é uma clínica de roteiros. Ele fez isso por muitos anos na vida, profissionalmente. Isso aí é muito importante. Então, isso vai ser feito daqui a uma semana, exatamente. Às 8 horas é uma masterclass e vai lançar, então, a mentoria de roteiro, de Script Doctor, que eu também acho uma coisa importante. Então, estão todos convidados, os que estão aqui e os que vão assistir amanhã no Se Perdeu a Rainha Diabo.